Meu querido, teremos Pennywise voador, a versão misteriosa que tinha sido revelada por um material promocional no último episódio. Vai ser a versão mais forte que a gente já viu do Pennywise, o boss final. É possível que isso ainda aconteça nesse episódio 8, porque é o único que falta. E dos personagens ali, quem deve morrer? Porque deve ter alguma tragédia nesse último episódio. Pode ser a Marge, ou a Marge realmente é a mãe de um dos personagens do filme, igual tem uma teoria muito forte aí. Se isso for verdade, quem então que vai estar no lugar dela, que pode acabar morrendo? E o Pennywise cantando a música da abertura, essa teoria é muito louca, e existe a possibilidade de acontecer ele cantando a Smile, Something Special. Filho do céu. Esses são alguns dos pontos que eu vou responder aqui nesse vídeo sobre o episódio final de It Bem-vindos a Derry. Se você quiser saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre It Bem-vindos a Derry, agora nos preparativos pro final da temporada, que deve ser bombástico, respondendo teorias principais de vocês, algumas que fazem um extremo sentido, outras até que não. E sim, esse vídeo vai ajudar você a se preparar muito pro último episódio, porque tem pontos relevantes que muita gente nem tava sabendo. Esses vídeos de comentários são os mais úteis, assim, os que eu mais gosto de fazer também. Prepara pra você ver o que tem aqui, mas antes de tudo, se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura do último episódio, né? E deixa o like, ajuda muito na divulgação. Bora! Se o Pennywise cantar a música da abertura da série no último episódio, seria Absolute Cinema. Muito bem. Essa é uma teoria que eu vi alguns fãs comentando já em alguns lugares. Alguns até vieram me perguntar aqui o que eu acho, se eu acho que isso realmente vai acontecer, a musiquinha, a Smile, Something Special. Essa musiquinha sinistra da abertura, você imagina isto sendo cantado pelo Pennywise pra alguém antes de finalizar tudo? E a minha resposta sobre essa teoria da galera, que a galera criou aí, é que eu não acho nada. A gente não tem fundamento, indício de nada pra poder afirmar isso, então não tem como eu dizer que isso vai aparecer no último episódio. O ponto que eu posso falar aqui é que seria super incrível. Seria com certeza uma das ideias mais sinistras pra poder fechar a primeira temporada da série com chave de ouro e deixar todo mundo maluco pra poder ver a sequência, né? Ele cantando isso seria macabro demais. Mas não vá esperando isso, porque como eu disse, não tem fundamento, não tem como a gente saber se isso acontece, é só uma ideia jogada pela galera. No filme, a Marge está viva, faz homenagem ao Rich colocando o nome no filho dela, então ela vai se salvar. Muito bem, né? Tem a teoria aí que eu trouxe também de fãs de que a Marge poderia ser uma das que morre no último episódio, mas muita gente também veio pra aparecer dizendo que está confirmado que na verdade ela é a mãe do Rich dos filmes. Rich, pra quem não se lembra, é esse garotinho interpretado no primeiro filme por Finn Wolfhard, o mesmo ator do Mike de Stranger Things, isso mesmo, e que é revelado no filme que a mãe dele se chama Margaret. E o Marge seria um nome resumido, a forma apelido aí de chamar o nome, já que nos Estados Unidos usam muito disso. E eu realmente tô acreditando nesse ponto, eu realmente tô acreditando que a Marge não morre no último episódio, apesar de que não está oficializado. No momento que eu tô gravando esse vídeo, antes do último episódio sair, ninguém oficializou que a Marge é mãe do menino, mas faz total sentido. Tô achando que ela vai ser preservada mesmo. Até seria muito bonito e comovente ter uma cena no último episódio de salto de tempo, mostrando a Marge crescendo, dando à luz ao filho, né, arrumou um marido e tudo mais, o filhozinho, e coloca o nome de Rich como homenagem. E a questão dos dois nomes serem parecidos, eu não acho que seja uma coincidência. Mas se tirando a Marge da reta, então, não vai morrer e tal, quem poderia morrer? Porque nesse último episódio a gente sabe que alguém vai morrer. Não vai passar com todo mundo ileso, não. Ainda mais uma série dessa como It. Não espere final feliz, bonito. O próprio Will, por mais que ele foi possuído lá pela luz da morte e tudo mais, vai ficar flutuando, a gente sabe que ele tem que crescer pra dar a luz ao Mike Hanlon lá do filme. Então não é ele que vai morrer. A Lily, existem teorias de que ela vai ficar mais perturbada da cabeça ainda do que ela já tá na série, vai surtar e tudo mais, e mais pra frente, quando tiver bem mais velha, ela tira a própria vida. Então a ideia é que ela não morre também nesse final. A ideia também seria que ela é a mãe da Beverly, né, do filme, mas isso também não é confirmado. Mas a ideia é de que ela não morre. Então sobra quem? Sobraria a Rooney, a filha do Hank Grogan, que também existem teorias de que ela é a mãe do Mike Hanlon, que ela se junta, né, com o Will e vira mãe e tudo mais, ela vai morrer junto com o Will mais pra frente, quando eles estiverem adultos, mas isso não é confirmado. Pode ser outra coisa. Das crianças sobraria ela, ou até mesmo a Charlotte, esposa do Leroy. Não vai sobrando tantas pessoas, mas o traumatismo mental fica, com certeza, porque vai ser uma loucura esse final. E aí vem, eu acho que eles vão fazer a mesma coisa que no filme, vão quase matar a forma física da coisa e ela vai ser obrigada a hibernar à força. Assim, uma coisa é fato, a coisa deve ser agredida nesse último episódio, vai ter um ataque. A gente não viu ninguém atacando de uma forma tão letal a coisa ainda na série, igual nos filmes a gente vê, no 1, no 2, atingindo de uma forma, saindo aquelas partículas e tudo mais. Isso deve ter ficado
deixado guardado pro último episódio da temporada. Então assim, a coisa deve se ferrar muito, mas até a coisa se ferrar, ela deve, né, se alimentar de muita gente ali. E outra coisa, talvez façam parecido realmente com o primeiro filme, machuquem e a coisa seja obrigada a hibernar porque foi muito atingida pra se recuperar. Mas assim, não acho que vai ser exatamente igual ao primeiro filme, porque ia ser muita repetição de plot. O primeiro filme é o próximo ciclo. Nesse ciclo de 1962 e no outro, de 89, terminou do mesmo jeito. Não é possível que a coisa não aprendeu, sabe? Então deve ser algo mais sinistro do que o jeito que terminou o primeiro filme. Mas aí vamos ao ponto sobre a forma do Pennywise. E o Pennywise com asas vai ter realmente? Muito bem, aonde que surgiu esse ponto, essa ideia, essa teoria, entre aspas, do Pennywise com asas? Eu trouxe isso num vídeo há aproximadamente um mês atrás, foi logo no início da temporada, quando uma loja de camisetas lá da Europa postou esta arte oficial, licenciada ali para essa temporada de Bem-vindos a Derry. E aqui tem todas as formas que o Pennywise vai assumir nessa temporada em tese. Que a coisa, né, no geral, vai assumir nessa temporada. As formas mais assustadoras e principais. O bebê mutante do primeiro episódio, que a gente viu. O Pennywise em preto e branco, do episódio de flashback ali, de quando a Kersh trabalhava em Juniper Hill, levava as crianças, explicando como é que ela passou a servir o Pennywise. O Papai Pickles aqui, que é a forma como a coisa fica atormentando a Lily por conta do trauma dela. O Skeleton Man, que é esse cara, esse ser que ficava atormentando ali o próprio Francis Shaw, que é o general quando ainda era criança. E na época ainda não tinha aparecido, por exemplo, o Blood Pennywise, o Pennywise cheio de sangue, que foi o que apareceu nesse episódio do Black Spot, no episódio 7, então confere. E nesse episódio também, Clown Steel, tipo, sopa do Pennywise, sopa do palhaço. Agora a gente viu, é o momento que ele tá hibernando lá no final do episódio e abre o olho, ele acorda da hibernação. Quando essa imagem apareceu, veio à tona a primeira vez, faltavam uns 3 pra aparecer, e todos apareceram, até esse episódio 7, que foi os 2 últimos que faltavam. Menos um, faltando um até o momento que eu tô gravando esse vídeo, que é esse que tá aqui em cima, o Pennywise com asas, uma mistura de Pennywise com um morcego, uns pés meio que de gavião, sei lá, Pennywise misturado com gavião, não dá pra dizer muito bem, mas que desde aquela época a galera já tava teorizando que poderia ser o boss final, a versão do Pennywise mais louca dessa temporada, porque você imagina um Pennywise voador muito louco com asas? Pois é, o que dá pra dizer é o seguinte, não dá pra confirmar que ele vai aparecer assim no último episódio, mas pelo fato de todos os outros terem sido certeiros e ser uma arte que é oficial representando as coisas da temporada, realmente dá pra acreditar que no último episódio deve ter essa versão de boss final, o Pennywise mais maluco que deve atacar desse jeito voando. Então sim, pode esperar algo parecido com isso, pelo nível de assertividade que esta imagem, esse conteúdo promocional teve. Então eu acredito que sim. Agora, como que isso vai ser em tela, né, por que vai aparecer assim, aí já é outra história, tem que ver o episódio. Então fica ligado que quando sair o episódio a gente vai falar de tudo. Eu ouvi falar que se a Netflix comprar a Warner, eles vão cancelar esta série aí. Esse comentário aqui reflete a desinformação e a bagunça que são os fandoms na internet. Como a galera cria teoria, ideia, cria rumor, como se fosse conversa de interior, né? A pessoa tem uma dor de dente, vai passando de pessoa pra pessoa, conversa, já chega no outro falando que a pessoa tá na UTI no hospital, né? É o mesmo que acontece com a internet com essas revelações loucas aí. Realmente, na última semana, tivemos a revelação oficial de que a Netflix está comprando a Warner. E a Warner, né, é dona da HBO, que faz aí a série do It, faz as coisas de Game of Thrones e muito mais coisas. Ainda até o momento que esse vídeo está sendo gravado, a compra não foi 100% oficializada, teve Paramount mandando lance maior e tudo mais, mas eis a questão. Mesmo que a Netflix oficialize a compra, o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, já confirmou que não tem planos para fundir tudo agora de uma vez. O que foi confirmado é isso, a galera já vê isso aqui, essa possibilidade, já fala que já vão cancelar It, já vão cancelar tudo da HBO por causa da Netflix. Toda e qualquer informação dizendo que tal série vai ser modificada, que tal série vai ser cancelada, é mentira. É conversa fiada da galera. As únicas informações é que sim, é possível que a Netflix realmente compre a Warner. Mas os maiores pontos, as maiores probabilidades é que no primeiro momento nada vai se fundir. Não vai fundir Netflix com a HBO Max de uma vez. Óbvio, a Netflix vai passar a ter direito das produções da Warner, então na Netflix deve começar a aparecer algumas produções da HBO, deve começar a ter uma aba ali da HBO sobre as produções dela, com certeza, mas até então vai continuar com os streamings separados por um momento, e não tem nada de informação sobre interferência na produção das séries. Muita gente preocupada com a série do Harry Potter, por exemplo, que já tá gravando as 2 primeiras temporadas, e como é que vai continuar nas mãos da Netflix, a série do It mesmo, nada confirmado de que vai ser alterado. Junção, fusão entre as plataformas virando só um streaming deve acontecer, mas daqui a uns anos ainda, eles devem fazer uma transição mais soft, entendeu? Não, It não vai ser cancelado com a fusão entre Netflix e Warner, com a compra da Warner pela Netflix, né, que ainda falta ser confirmada, tá? É a informação que dá pra saber. Você sugeriu que a morte do Rich seria
morreria pelas mãos de Pennywise, pelo fato do avião jogado por ele entrou num bueiro. O que não aconteceu, ele morreu sufocado pelo incêndio no bar, ou seja, você só faz conjecturas sem fundamentos. Muito bem, meu querido. Assim como esse queridíssimo, tem vários outros que acham que eu tô aqui pra ficar com papel de vidente, ficar falando coisas pra poder tentar acertar. Não é meu objetivo, é trazer curiosidades sobre os episódios e comentar sobre teorias que os fãs fazem. E sim, o ponto de que a própria coisa, que eu falei no vídeo, o ponto de que a própria coisa estava dando uma pista sobre a morte do Rich, realmente aconteceu. Se você assistir meu vídeo novamente, com mais atenção, você vai ver que eu não falei que o Pennywise ia matar o Rich. Eu falei que a questão do aviãozinho entrar no bueiro fazia algumas referências de que o Rich poderia ser uma das próximas vítimas da coisa, morrer por conta da coisa. E realmente o Rich morreu por conta da coisa. Todos que morreram no Black Spot foi por conta da coisa. Pode não ser o Pennywise que apareceu comendo a pessoa e tudo mais, mas foi por conta da coisa. Não sei se você conseguiu captar a série ainda, mas tudo que acontece na série, esses eventos trágicos e tudo mais, é por conta da coisa. A coisa que fez com que a Kersh ficasse motivada a acontecer esse grande evento para a coisa se alimentar. Então a Kersh entrega o local onde o Hank Grogan está, que provocou a queimada do lugar, que é o grande augúrio, é o evento final que a própria coisa mata várias pessoas no seu final do seu ciclo, né? Que vitimou várias pessoas ali dentro, inclusive o Rich. Ele não morreu por conta da coisa mordendo ele, comendo, levando e tal. Morreu por conta da fumaça. Mas todos que morreram no Black Spot são vítimas da coisa. Exatamente isso. E de novo, eu não tô aqui como vidente. Eu vou tentar fazer visão do que vai acertar e tudo mais. Eu vou trazer curiosidades e pistas sobre o que pode acontecer ou não, que é o que mais faz sentido naquele momento. E realmente este ponto do Rich, a pista que o outro episódio estava dando de que ele poderia morrer, fez sentido. Ele morreu no próximo. Queria uma série curta só sobre esse personagem, Dick Hallorann. Muito bem. Concordo em todos os pontos, porque o Dick Hallorann é um dos personagens mais interessantes da série. Não só da série, né, como um dos mais interessantes do universo de Stephen King, né, porque ele é o Iluminado. Ele é do filme O Iluminado. O negócio aqui na série mostra a história dele antes disso, quando ele ainda estava lidando com esses poderes mais ainda. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer o ator, o Chris, né, que foi no evento que a HBO me convidou e tudo mais, do aniversário dele. Tive a oportunidade de conversar com ele um tempo e deu pra ver o quanto ele tá empolgado pra esse personagem. Deu pra ver que realmente, né, ele comentou sobre isso, que se quiserem continuar o personagem dele em alguma produção, fazer uma produção focada no personagem dele, o ator está disposto, e é um ótimo ator, inclusive. Fora que também podem fazer com outros atores menores, por exemplo, mostrar ele mais novo, né, na conexão dele com a avó dele, igual ele mostra nas visões em si. Tem muita história e muita abordagem sobre o Dick Hallorann pra poder fazer nessa história, e tomara que eles sigam com essa ideia do spin-off pra isso, seria muito bom. Minha única dúvida era por que o Pennywise não revelava o local dos pilares ao general, na intenção de escapar. Então, na minha opinião, o Pennywise não revelou isso, a coisa não revelou isso pro próprio general de forma avançada, porque nem a própria coisa previa que o general ia ser tão maluco. Exatamente isso. Pra coisa, não era vantagem o general ou os militares encontrarem os artefatos, porque os artefatos utilizados de forma correta podem ferrar muito com a própria coisa, podem colocar a coisa pra dormir mais cedo, ou até mesmo ter a brecha pra destruir a coisa dessa forma, de forma antecipada, né? Então a coisa não queria que encontrassem, porque a coisa sabia que se usassem de forma certa poderia prejudicá-la, mas a coisa não imaginava que o general Shaw ia fazer esse movimento imprevisível, totalmente maluco, de querer utilizar da própria coisa pra manipulação da cidade. Se a gente que tá assistindo não esperava, a própria coisa que é inteligente também não esperava isso. Se você for imaginar, a própria coisa superestimou os militares, achando que eles iam usar por uma causa boa ter os artefatos. Então vamos evitar deles acharem, mas não. Na verdade, os militares são mais burros do que qualquer pessoa poderia imaginar. O Shaw é mais burro do que todo mundo que você poderia imaginar. Vamos utilizar para impor medo, para controlar as pessoas. Exatamente. Parabéns pela ideia. Quem nunca tinha pensado nisso antes, né? Se a coisa soubesse que o general ia ser burro nesse nível, aí com certeza a coisa ia fazer ele achar mais fácil, mas ela não sabia. Acredito que essa é a melhor explicação. O movimento do general é muito imprevisível. E eu quero ver como é que vai ser o fim dele nessa história, né? É possível que ele morra, ou também é possível que aconteça algum trauma, ele não morra, continue vivo, mas fique bem traumatizado. Comente o que você acha, fica ligado pra você não perder o vídeo explicando o episódio final de It, que vai ser nesse domingo, após você assistir o episódio, vem direto aqui pro canal, né? O episódio sai à noite ali, 11 horas da noite, vem diretão aqui pro canal pra você ver o vídeo explicando o episódio e tudo mais. Na semana que vem, vídeo de detalhes e um monte de coisa, inclusive que deve acontecer na segunda temporada, que esse episódio deve dar brecha. Se inscreva pra você não perder, ativa o sininho, deixa o like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!